a Bíblia fala que a gente deve trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Em outras palavras, a gente precisa ficar lembrando aquilo que é bom, porque aquilo que não é bom, aquilo que é ruim, constantemente está na nossa frente, está nos nossos pensamentos, está no nosso coração. Então o nosso foco tem que ser, a gente precisa trazer para o nosso coração aquilo que nos dá esperança, as coisas boas. E é por isso então que eu quero convidar você hoje a ler comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Enquanto você acha, eu vou ler rapidamente para você o nosso tema desse mês e o tema do ano. O tema do mês é acolhimento, uma marca da ação da prática cristã. E o tema de hoje é generosidade, marca do testemunho cristão. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, nós temos o seguinte registro. A Bíblia diz que um certo homem que era um intérprete da lei, ou seja, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha muito estudo, muito conhecimento, ele se levantou no momento em que Jesus estava provavelmente ensinando para um grupo pequeno de pessoas e fez uma pergunta com a intenção de colocar Jesus à prova, ou seja, fez uma pergunta para deixar Jesus sem uma resposta que fosse coerente para ridicularizar Jesus. Então vamos entender tudo aquilo que aconteceu. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e então lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus usou uma estratégia de comunicação que é você responder perguntando. Jesus faz muito isso porque é uma forma de conduzir a outra pessoa a pensar na própria resposta. Então Jesus perguntou para esse homem: o que está escrito na lei de Moisés? Como você interpreta? Então o homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa foi a resposta que o homem deu para Jesus, que é aquilo que está escrito na lei de Moisés. Versículo 28. Então Jesus respondeu para esse intérprete da lei: respondestes corretamente. Faça isso e você terá a vida eterna. E aí então vem a pegadinha do homem. No versículo 29 ele disse o seguinte: quem é o meu próximo? Porque é aquilo que na lei está em aberto. Você tem que amar a Deus e tem que amar também o seu próximo. Mas quem é o próximo? Então Jesus poderia dar uma resposta bem curta, bem objetiva, mas como Jesus não tinha apenas a intenção de responder, de dar uma resposta inteligente, mas de alcançar o coração daquela pessoa, para que ela pudesse pensar de uma outra maneira, para que ela pudesse refletir, para que ela pudesse analisar e chegar à conclusão que deveria mudar algumas coisas na vida dela, Jesus então propõe contar uma história. E ele diz então a partir do versículo 30: certo homem descia de Jerusalém para a cidade de Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores, dos ladrões, os quais, depois de roubarem tudo o que ele tinha e lhe causarem muitos ferimentos, foram embora e deixaram aquele homem semi-morto. Essa palavra semi-morto é uma palavra muito complexa, né? Porque ou a pessoa está viva ou ela está morta, né? Mas ele está naquele estado que a gente comumente fala assim, com o pé na cova, né? Estava semi-morto. Versículo 31. Casualmente, descia por essa estrada um sacerdote
E o sacerdote, vendo aquele homem ferido, caído, semi-morto, passou de longe. Versículo 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também o homem, passou longe dele. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Ele não passou longe como o sacerdote e o levita. E se compadeceu daquele homem. E chegando, pensou-lhe e curou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho e colocando sobre aquele homem, ele o colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, que era o dinheiro que eles usavam, e entregou ao hospedeiro, ao dono da hospedaria, e disse: cuide desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou indenizar você quando eu voltar. Então Jesus perguntou para esse intérprete da lei: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Versículo 37. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça igual a ele. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que história profunda e que nos ensina tantas as coisas. Vamos só relembrar as coisas que o samaritano fez. O samaritano viu aquele homem ferido, o samaritano teve compaixão dele, o samaritano cuidou dos ferimentos dele, o samaritano levou aquele homem para a hospedaria, o samaritano continuou cuidando daquele homem durante a noite, porque diz que ele levou para a hospedaria e no dia seguinte, então, que ele deu os denários para o dono da hospedaria e falou que era para ele cuidar dele. E o samaritano deixou alguém para cuidar daquele homem ferido. Então, para a gente entender com profundidade essa história, a gente precisa saber de todos os detalhes que envolvem ela, porque são muitas coisas importantes. A primeira delas é a questão da estrada. Essa estrada que Jesus está dizendo é a estrada então que saía de Jerusalém e ia para Jericó. E Jerusalém é uma cidade que fica muito no alto, e Jericó está quase 800 metros abaixo, então de fato é uma descida. Mas é uma região muito montanhosa. Sabe quando a gente vai para a praia, né? Quando a gente vai para a praia, normalmente, se você não foi para a praia ainda, você precisa orar mais para o Senhor te mandar passar uns dias na praia. Amém? Você recebe aí? Glória a Deus, né? Então, quando a gente vai para a praia, normalmente a gente está no alto e a gente começa a descer, até chegar lá no nível do mar e tudo mais. E na volta, então, você tem que subir. E para Jerusalém é uma cidade no alto, só que é uma região muito montanhosa e facilitava para os ladrões, para os bandidos se esconderem. Então era conhecida como uma estrada sangrenta, porque tinha muito assalto, era a coisa mais comum era ser roubado nessa estrada. Então normalmente as pessoas viajavam em grupos, né? Porque aí um protegia o outro. Então essa distância era mais ou menos de uns 25, 28 quilômetros, não era longe, e muitos dos sacerdotes, muitos dos levitas moravam em Jericó. Acredita-se que deveria ser uma cidade com custo de vida mais barato. Então eles estavam sempre transitando por lá. E aí então fala a respeito do sacerdote. O sacerdote é o sacerdote do povo judeu, é o sacerdote que foi instituído pela lei de Moisés, uma pessoa extremamente respeitada. O sacerdote deveria ser o herói dessa história que Jesus contou, mas não foi. E aí o sacerdote, na história que Jesus conta, o sacerdote passou de longe. Imagine que o púlpito aqui é o homem ferido, ele passou de longe. E até tem uma explicação do porquê que ele passou de longe daquele homem ferido,
porque a própria lei de Moisés dizia que o sacerdote tinha que se manter puro, não podia se aproximar de muitas coisas, inclusive de pessoas mortas. Mas o que Jesus está dizendo, que o amor e a compaixão, ela está acima de todas essas coisas. E por vezes, nós esquecemos disso. Mas ele também falou do levita. Quem que era o levita? O levita, como o sacerdote, eles eram todos descendentes da tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo especial, escolhida, separada por Deus para servir, para ajudar no templo. E aí então, a gente tem essa figura do levita, que muitas vezes a gente associa só com cantores do passado, mas não. O levita, ele era uma espécie de auxiliar do sacerdote. E tinham muitos sacerdotes, e entre os sacerdotes tinha aquele que era o maioral, o chefão, que era chamado sumo sacerdote, e os levitas eram então uma espécie de auxiliares dos sacerdotes. Então os levitas não apenas cantavam, os levitas faziam todo o trabalho que tinha que ser feito no templo, que só eles poderiam entrar. Então os levitas que faziam tudo isso. Então a limpeza, às vezes ficar de porteiro na entrada do templo. É possível, inclusive, que naquele episódio que o Pedro corta a orelha do Malco, é muito provável que aquele guarda fosse um levita do templo, porque eles tinham essas pessoas. Então, o levita viu aquele homem caído também na estrada, e ao invés de ajudar, ele não ajudou. Tanto o sacerdote quanto o levita estavam também descendo de Jerusalém, indo para Jericó. Mas a Bíblia faz um comentário bem discreto, dizendo que o samaritano ia pelo seu caminho. É possível que o samaritano não estivesse naquele caminho, não estivesse naquela estrada, mas passando por ali, viu aquele homem caído e teve compaixão daquele homem e começou a ajudá-lo. Mas quem é o samaritano? E aí começa o problema. Porque o povo de Judá, daquela época, do reino de Judá, não se dava de jeito nenhum com os samaritanos. Porque os samaritanos no passado, eles eram irmãos. Tanto o rei Saul, quanto o rei Davi, quanto o rei Salomão, eles tinham um reino que era composto por 12 tribos, como se fosse 12 estados. Mas o neto de Davi, o filho de Salomão, ele não teve sabedoria e acabou perdendo todos os 10 reinos, ficou só 2 reinos. E essa turma, nos 10 estados, das 10 tribos, criaram um outro país e ficaram inclusive com o nome de Israel. Só que depois de alguns anos, eles foram atacados pelos assírios, e essas 10 tribos que foram atacadas pelo Império da Síria, eles foram completamente destruídos. E o Império da Síria, eles tinham uma estratégia de pegar o povo daquele país que eles dominaram, eles pegavam uma boa parte, levavam para outros países que eles já tinham dominados, e pegavam o povo de outros países que eles tinham dominado e trazia para Israel, para misturar o povo, misturar a cultura, misturar os valores, e ninguém ter vontade de se rebelar, porque afinal de contas eles estavam muito enfraquecidos. E por conta disso, o povo de Israel que ficou nessas 10 tribos, eles começaram a se casar com outros povos, com estrangeiros, e para o povo judeu, que era o reino de Judá, eles já não eram pessoas puras, e por conta disso então eles começaram a ter intrigas, embora os samaritanos também acreditassem em Deus, mas eles acreditavam só nos 5 primeiros livros da Bíblia, e eles inclusive construíram um templo. E aí então, por conta disso, tinha essa rivalidade, e durante muito tempo eles brigaram entre si e eles se odiavam. O fato é que eles se odiavam. E Jesus, então, nessa história, ao invés de colocar o sacerdote como herói, Jesus disse que foi o samaritano que teve compaixão daquele homem. E então,
Isso é como se fosse dar um tapa, né? Como diz o povo, vamos dar um tapa de luva na cara daquele homem que fez aquela pergunta, para dizer que quando você vai ajudar alguém, você não pode ficar pensando se você vai ajudar porque aquela pessoa é boa, porque aquela pessoa merece, porque aquela pessoa torce para o mesmo time que você, ou porque ela é uma pessoa que tem condições de te ajudar, depois te recompensar por aquilo que você tem que fazer. Não, você tem que ajudar porque o certo a fazer é ajudar as pessoas, mesmo que seja alguém que tem uma briga, uma rivalidade histórica registrada, como era o caso. O samaritano sabia dessa intriga que eles viviam. E pelas roupas que eles usavam, era muito fácil falar quem era samaritano e quem era judeu. Então não foi que o samaritano ajudou aquele homem lá porque ele estava iludido, enganado. Não, ele sabia que era um judeu. Mas ele viu que aquele homem precisava de ajuda. Ele sabia que aquele homem tinha família e poderia ter mãe, esposa, filhos. Então ele foi lá e ajudou. Então, meus irmãos, esses detalhes fazem muita diferença naquilo que é a nossa vida cristã. Porque é muito fácil a gente dizer que a gente é cristão, é muito fácil dizer que a gente acredita em Deus e por incrível que pareça, a Bíblia fala que até os demônios acreditam que Deus existe, porque eles sabem que Deus existe. Então só acreditar que Deus existe não vai fazer diferença na minha vida, não vai fazer diferença na sua vida. Então o que faz diferença? O que faz diferença é fazer aquilo que Deus fala para a gente fazer. Mas também tem a questão do recurso financeiro que o samaritano gastou para poder ajudar aquela pessoa. Porque toda vez que você vai ajudar alguém, você vai gastar alguma coisa. Talvez você não gaste dinheiro, mas você vai gastar, na pior das hipóteses, você vai gastar o seu tempo. Você vai lá, você vai ajudar. Às vezes é uma pessoa, por exemplo, que está passando por uma situação muito complicada financeiramente, ou na família, ou com problema de saúde, e você não tem como ajudar, mas você tem como ouvir a pessoa. Você vai lá e você ouve, e ela fala, você já está ajudando. Mas isso também te custou o seu tempo. E aí a gente precisa ter essa disposição de poder ajudar as pessoas. E foi o que o samaritano teve. Ele teve essa disposição de colocar um pouco daquilo que ele tinha para poder ajudar as pessoas. E isso nos leva para um outro caminho na reflexão, que a gente precisa ter recurso financeiro, inclusive para poder ajudar as pessoas. O que nos leva a outra reflexão: a gente nunca pode gastar todo o dinheiro que a gente tem, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então a gente precisa ter uma reserva financeira. Ah, mas eu ganho tão pouco, eu só vou conseguir fazer isso quando ganhar muito. Não, a Bíblia fala que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se você não consegue guardar um pouquinho, ganhando pouquinho, quando você ganhar muito, você também não vai conseguir guardar dinheiro. Eu conheço gente que ganha uma fortuna todo mês e, por incrível que pareça, está devendo, porque o padrão de vida começa a aumentar e tudo é muito caro, enfim. Muito bem, então quando Jesus dá essa resposta através dessa história para aquele intérprete da lei, Jesus está dizendo: olha, nós precisamos sim ter uma norma, uma conduta de vida, nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas, nós precisamos respeitar aquilo que a Bíblia diz, mas nem tudo está escrito na Bíblia, porque se fosse escrever tudo, não teria papel no mundo para conter tudo de orientação, de informação que a gente precisa, mas todos os princípios que a gente precisa estão na Bíblia. E quando Jesus então abre essa coisa do amor ao próximo, de quem é o próximo, Jesus então ele começa a explicar que a gente não pode se tornar apenas uma pessoa religiosa no sentido de eu só vou ajudar
quem é da minha igreja. Eu só vou ajudar quem é da minha família. Eu só vou ajudar quem é do meu time. Entende? Nós precisamos entender que todos nós somos pessoas que em determinados momentos da vida vão precisar de ajuda. Como seria bom se cada um de nós pudesse dizer assim: eu nunca precisei de ninguém. Eu, por exemplo, sou um dessa turma que eu gostaria de dizer: olha, eu nunca precisei de ninguém. Mas isso não é possível. Isso não é possível. A roupa que eu estou usando foi alguém que fez, porque eu não dou conta de fazer roupa. Eu não sei fazer isso. Mas outro dia eu estava olhando um pé de algodão e falei: meu Deus do céu, como é que consegue? Como é que alguém teve inteligência de pegar esse negócio de algodão aí no pé, né? Transformar em fio e transformar em roupa? Não dou conta, né? Eu pego um celular e fico pensando: meu Deus do céu, como é que alguém teve inteligência para fazer um celular desse? Não dou conta. Aí eu assisti um filme uma vez que a pessoa voltava para o passado. E aí quando ela voltou para o passado, ela voltou para uma região que era muito quente, ela inventou uma espécie de geladeira. E eu fiquei pensando: nossa, se acontecesse isso comigo, eu estava na roça, porque eu não ia dar conta de fazer uma geladeira, de jeito nenhum. Ia ter que tomar água natural, não ia ter esse negócio não. Então, tantas coisas que a gente depende das outras pessoas. E eu penso que Deus nos fez justamente para que a gente entendesse que a gente precisa viver em comunhão. Tanto é que um dos salmos mais conhecidos da Bíblia diz, né, que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. E você já parou para pensar o quanto é difícil ter comunhão? Porque para ter comunhão a gente precisa ter primeiro união. E a desunião acontece dentro de casa. É impressionante como que irmão briga com o irmão, ou o marido briga com a esposa discute com o resto da família e vira aquela confusão toda. Então o nosso natural, a nossa carne inclina para sermos desunidos. Só que tem um problema terrível, né? Porque Jesus falou que todo país que for dividido, que não for unido, toda família, toda casa que não for unida vai ser destruída. E é exatamente isso que o inimigo das nossas almas faz. Procura criar primeiro a desunião para depois então criar solidão. Porque aí começa a aumentar os problemas dentro de casa e aí é a hora que um dos cônjuges vai dizer: eu quero ser feliz, eu vou embora, e acaba fazendo isso. E não vai ser feliz nunca, porque é impossível ser feliz deixando um rastro desse para trás. Então, meus irmãos, a gente precisa saber que nós temos um compromisso conosco mesmo, de viver bem, nós temos um compromisso com Deus e nós temos um compromisso com a nossa família. Não dá para abandonar a família. Mas as pessoas não são ensinadas sobre isso. Eu só fui aprender sobre isso na igreja. E olha que eu estudei, fiz faculdade, fiz mestrado, fiz isso, fiz aquilo. E não se ensina isso. E aí a gente começa a perceber: poxa, mas tem alguma coisa errada. Porque a coisa mais importante que tem no mundo não é ser milionário, não é ser famoso, não é ser político importante. A coisa mais importante que tem na vida é você chegar em casa e quando você está indo para sua casa, você ter vontade de chegar em casa. Quantas pessoas que eu conheço, eu vou falar principalmente de homens, que eu tenho mais contato com homens, lógico, né? Quantos caras que eu conheço que quando chega o final do dia de serviço, o cara queria continuar trabalhando porque ele não tem vontade de voltar para casa. E não estou dizendo que é a mulher dele que é problema não, porque normalmente é os dois que têm, cada um o seu lado da culpa. Mas por quê? Porque não foram ensinados como viver em família. E por conta disso, começam as discussões, começam as brigas e aí as coisas vão. Bom, a primeira parte então dessa explicação de Jesus é para responder a pergunta desse intérprete da lei. O que a gente tem que fazer para ter a vida eterna?
porque a nossa vida aqui é só um rascunho, né? É só um ensaio, é só para a gente saber a diferença que é viver com Deus e viver sem Deus. Essa vida aqui é só para isso. Se aqui você conseguiu muita coisa, se você não conseguiu muitos recursos, tanto faz. O que importa é a próxima vida, é a vida eterna. E Jesus então ensinou para esse intérprete da lei, através dessa história do bom samaritano, que para você ter a vida eterna, você precisa fazer basicamente duas coisas, e claro, que dessas duas coisas vai abrir um guarda-chuva de outras, né? Mas a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar o seu próximo. Agora tem uma outra explicação dessa parábola, que evidentemente não é todos os teólogos, todos os pastores que concordam com ela, mas é muito interessante e eu vou compartilhar com ela para você pensar, e aí você decide se você acata isso ou não, porque isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você amar a Deus e amar ao próximo e praticar essa generosidade com o próximo. Na parábola do bom samaritano, então, nós temos um homem que desce pelo caminho. Nessa segunda interpretação, esse homem que desce pelo caminho, ele é Adão, o marido da Eva, lá no início. E esse Adão representa todos nós, representa toda a humanidade. Jerusalém, a cidade que ele saiu, representa a comunhão com Deus, representa o paraíso, aquilo que nós tínhamos com o Senhor antes da queda. A cidade de Jericó, como vocês sabem, ela foi amaldiçoada por Josué, então ela representa o nosso mundo, esse mundo em que Deus não está governando, em que há tantas injustiças, tanta violência, tantos problemas, doenças que nós não deveríamos estar expostos, mas infelizmente nós estamos, né? Os ladrões representam Satanás. Você lembra, por exemplo, que João fala no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E foi exatamente isso que Satanás fez com a humanidade, enganando Eva, né? Fazendo com que eles desobedecessem ao Senhor. Nós fomos roubados da nossa comunhão com o Senhor, da nossa vida eterna. O sacerdote representa a lei de Moisés, os levitas representam os profetas. As feridas daquele homem caído é o resultado, né, pela desobediência, por estar afastado do Senhor. O samaritano que socorre esse homem, evidentemente, é o Senhor Jesus Cristo. O animal que o samaritano coloca ele até para levá-lo, transportá-lo até a hospedaria, é o próprio corpo do Senhor Jesus, que foi dado para pagar a nossa sentença. E a hospedaria em que eles ficam hospedados, em que eles ficam lá por uma noite, e depois o samaritano vai embora e ele fica, representa a igreja. Então veja que experiência interessante dessa interpretação, porque quando Adão e Eva desobedeceram, eles não morreram imediatamente. E nós que estamos aqui, que ainda não estamos com o Senhor, nós estamos meia boca, como diria o outro, né? Nós não estamos nem cheios de vida, cheios de energia, mas também não estamos mortos fisicamente, né? Então nós estamos numa situação, a maior parte de nós já passamos por uma experiência com o Senhor, de novo nascimento, decidimos viver para o Senhor, mas nós não estamos com o Senhor. Então nós estamos nessa situação que nós ainda sofremos a consequência do pecado, estamos nessa situação de meio vivo, meio morto. Claro que nós temos a convicção de que o Senhor vai voltar e vai restaurar, mas essa era a situação de todos nós. Aquele homem caído, ou o Adão, que representa toda a humanidade, ele não conseguiria, pelo fato de estar muito ferido, estar semi-morto, ele não tinha condições de sozinho se levantar e buscar ajuda. E a nossa situação com o pecado de Adão e Eva foi a mesma coisa, segundo a Bíblia. Nós não temos condições de arcar com o custo da sentença para nos religarmos novamente com Deus, e foi por isso então que Jesus vem e faz
o sacrifício na cruz. Os sacerdotes e os levitas, numa linguagem simples, vão representar as religiões. Por melhor que seja uma religião, e olha que a gente tem muitas religiões nesse mundo, nenhuma religião consegue pagar o preço da nossa redenção com o Senhor. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Na tradução da linguagem de hoje da Bíblia, ela fala de maneira muito clara, e eu acho que fica mais fácil para entender esse mesmo versículo, que diz o seguinte: existe um só Deus e existe uma única pessoa que une Deus com os seres humanos, que é Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres do pecado. O que cai por terra é toda e qualquer argumentação que alguém, por mais piedosa que essa pessoa possa ter sido, pode interceder por nós junto a Deus. A maior parte de nós vem de tradição católica, e a gente recebeu esse ensino que alguns santos conseguem interceder por nós, mas por aquilo que a gente lê na Bíblia, em especial nesse versículo, a gente vê que a única pessoa que pode interceder por nós junto a Deus Pai é o Senhor Jesus Cristo. Mas e a mãe de Jesus? Veja, a mãe de Jesus, ela foi a mãe do homem que nasceu através dela, mas o ente que ela gerou, o ser que ela gerou no ventre dela, já existia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que todo o universo foi criado por Jesus Cristo. Então, quando você lê a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, e disse, naquela parte que diz: e Deus criou o céu, e Deus criou a terra, aquele Deus ali não é o Deus Pai, aquele Deus é o Deus Filho. Então, quando Maria gerou, ela gerou um corpo para dar para esse Deus Filho que já existia. Então, que fique sempre registrado o nosso respeito por Maria, a mãe física do Senhor Jesus, mas ela também foi criada por Ele. Assunto difícil, mas é importante a gente tratar sobre isso. Então, meus irmãos, ainda nessa continuação, em João capítulo 8, versículo 48, os próprios judeus disseram certa vez: nós não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Os judeus não estavam concordando com aquilo que Jesus estava ensinando, e eles então começaram a dizer que Jesus era um samaritano. Então, só para alinhar essa fala dos judeus sobre a parábola que Jesus explicou, para a gente aplicar numa segunda interpretação, que Jesus é esse bom samaritano. E na parábola que Jesus contou, o samaritano, ele fala que ele iria se ausentar. E o Senhor Jesus, ele disse isso, que depois que ele ressuscitasse, ele precisaria voltar para o céu, mas ele retornaria para nos buscar, amém? Então, da mesma forma, essa parábola do samaritano. O samaritano disse que ele iria se ausentar, mas que ele iria voltar, e inclusive que se o dono da hospedaria tivesse algum custo, que depois na volta ele iria pagar. Aí nós temos então a questão do dono da hospedaria. Veja, meus irmãos, que aquele samaritano, ele curou aquele homem que estava na estrada, curou no sentido de socorrê-lo, melhor dizer, socorrê-lo. O samaritano socorreu aquele homem que estava quase morto naquela estrada, mas ele não deixou aquele homem na estrada, ele levou para a hospedaria. E Jesus faz a mesma coisa conosco. Jesus vem ao nosso socorro, mas Jesus não nos deixa onde ele nos encontra. Jesus nos leva para a hospedaria, e a hospedaria é a igreja. Agora, uma coisa ruim de falar:
Como seria bom dizer que a igreja é o melhor lugar do mundo? Infelizmente, a igreja não é o melhor lugar do mundo. Porque dentro da igreja tem um monte de pessoas que não são boas, mas que vieram para a igreja justamente que sabem que não são boas e que precisam melhorar. Só que não acontece uma mágica quando a gente põe o pé na porta da igreja para dentro e a gente se transforma, fica tudo bonzinho. Não, a gente vai sendo transformado aos poucos. E a própria Bíblia fala, né, que o Senhor que começou uma boa obra em nós, Ele mesmo vai nos transformar, né, até o dia que Ele voltar. Então, a igreja, ela é como a Arca de Noé. Imagine vocês a Arca de Noé. Tudo quanto é tipo de bicho. Uns mansinhos, uns coelhinhos fofinhos lá, né? Uns cachorrinhos, né? Legal, aquela coisa toda. Mas também tinha onça, tinha leão, tinha rinoceronte, tinha de tudo um pouco. Entende? E na igreja é a mesma coisa. Mas, ainda assim, a igreja se torna o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque da mesma forma que a Arca de Noé não era o melhor lugar para se estar, mas era o único lugar seguro, a igreja também não é o melhor lugar do mundo para estar, mas é o único lugar no mundo seguro para nós estarmos, para nós nos reunirmos, para nós sermos ensinados, sermos corrigidos, para nós sermos motivados, entusiasmados a ser uma pessoa melhor, a valorizar, né, a nossa família, seguir em frente, é a igreja. Então, Jesus sempre vai ao encontro de uma pessoa e vai trazer essa pessoa para a hospedaria que é a igreja. E na história também tem um hospedeiro, que é o dono da hospedaria. O dono da hospedaria, nessa aplicação, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na igreja para nos ajudar, para cuidar de nós, até que o bom samaritano volte, até que o Senhor Jesus volte, para nos buscar e aí começarmos uma nova e gloriosa história. Então, meus irmãos, é muito interessante essa maneira de nós analisarmos isso, para saber que, apesar de todos os problemas que existem nas igrejas, mas a igreja ainda é o melhor lugar do mundo. É parecido, guardadas as proporções, é como a sua família. Eu imagino que na sua família você tem problemas, que na minha família também tem problemas, mas eu não troco a minha família por nada, incluindo os parentes chatos, né? Os parentes chatos dá até uma tentação de trocar, né? Mas se eles estão lá, é para me ajudar a ser uma pessoa melhor também, não é verdade? Então, da mesma forma, você não pode abrir mão da sua família, e a igreja é assim. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos sair daqui hoje tendo essa palavra no coração. Nós não podemos ser cristãos só de boca, nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes que Cristo entrou no nosso coração e está fazendo diferença. E as pessoas vão ver isso através das suas atitudes. Porque não adianta você pregar para uma pessoa noite e dia sem parar durante o ano inteiro, se as suas atitudes não estiverem alinhadas. É melhor você não falar nada, mas demonstrar com as suas atitudes aquilo que Deus fez no seu coração. Porque a pessoa vai ver e fala assim, nossa, mas antes, se eu falasse tal coisa, a pessoa derrubava a casa, só falou que vai orar, está acontecendo alguma coisa com essa pessoa, entende? Então, meus irmãos, a gente tem que colocar isso em prática. A nossa fé tem que ser uma fé que demonstra que Jesus está fazendo diferença na nossa vida. Então, eu quero convidar os irmãos do louvor para retornarem e lembrar então a você que a parábola do bom samaritano é uma das histórias mais impressionantes contadas por Jesus, que nos ensina que a fé sem obras é morta. Tiago escreve sobre isso na epístola dele. A fé sem obras é morta. Ao usar o samaritano como exemplo, Jesus deixou de lado os preconceitos,
seja preconceito cultural, preconceito religioso, para mostrar que a generosidade e a compaixão não podem deixar de ser feitas por conta dessas coisas. O bom samaritano ajudou aquele homem que estava meio morto, sem esperar agradecimento ou reconhecimento. Ele não fez perguntas para o homem ferido: você tem dinheiro para me ajudar depois? Você tem dinheiro para me recompensar se eu te ajudar? Não. Ele fez porque era o certo a fazer. Deus quer que você seja uma pessoa generosa. Quando você ajuda uma pessoa, você não deve esperar nenhuma retribuição. E quando a gente fala para fazer assim para com as pessoas de fora, é muito fácil. Agora, fazer isso dentro da família é um pouco mais difícil, porque a gente sempre espera, né, alguma retribuição, ainda que seja um agradecimento eterno, uma gratidão eterna, mas você tem que começar dentro da própria casa. E a Bíblia diz que é o próprio Deus que nos recompensa e multiplica quando nós fazemos as coisas por amor. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz: quem se compadece do pobre, e aqui pobre não é só de dinheiro, pode ser pobre de atenção, pobre necessitado, como era o caso dessa pessoa que estava caída na estrada lá, né? Então, quem se compadece do pobre, do necessitado, empresta ao Senhor, e o Senhor lhe retribuirá esse benefício. A parábola do bom samaritano ensina que a generosidade envolve perceber a necessidade dos outros. Eu sei que é muito mais legal quando as pessoas percebem a nossa necessidade, mas nós estamos sendo ensinados para nós ficarmos atentos com a necessidade das outras pessoas, em especial com a necessidade das pessoas da sua família. Faça uma reflexão, né, sobre cada pessoa da sua família. O que será que cada um delas pode estar precisando? E às vezes não é só dinheiro, às vezes é uma palavra de incentivo, de motivação, e que você pode dar. Então você precisa ficar atento. Seu marido está lá meio desanimado, cabisbaixo, enche a bola do bichinho. Fala: meu filho, porque você está desanimado desse jeito? Você já passou por coisa tão pior e Deus te ajudou e você chegou até aqui. Não é esse negócio que vai te derrubar, não. Se a sua mulher está lá desanimada, você vai falar a mesma coisa. Mas querida, olha só quantas batalhas você já venceu. Se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se Deus te ajudou até aqui, Deus vai continuar a te ajudar. Sua missão é grande. Segue em frente, minha filha. Deus é com você. Coisas pequenas, meus irmãos, que não precisa de dinheiro, só precisa de um coração, sabe? Atento, talvez no seu trabalho, um colega de trabalho, talvez seu patrão, talvez até aquele colega chato que ninguém gosta, mas seja você a pessoa que vai dizer: vai em frente, você vai conseguir, Deus é com você, Deus vai te abençoar. O que não falta nos nossos dias é gente com problemas emocionais, problemas na família e no próprio coração, achando que não vale nada, que não é ninguém, porque não está dentro dos padrões daquilo que as redes sociais falam que ela tem que ser. E você pode ser essa pessoa que vai ajudar alguém no dia de amanhã ou ao longo dessa semana. Então, ajude o próximo, mesmo que te custe algo, mesmo que te custe um pouco do seu tempo, porque o acolhimento e a generosidade são marcas da vida cristã. Seja como o bom samaritano. E Jesus disse para o intérprete da lei: vá e faça o mesmo. Então, nós precisamos sair daqui com essa convicção que nós vamos fazer o mesmo. Agora eu queria também fazer uma rápida oração antes de nós louvarmos novamente ao Senhor. E eu queria convidar você a ficar em pé, porque talvez o seu momento no dia de hoje não seja de estar igual ao do bom samaritano,
que está sendo incentivado a ajudar a outras pessoas. Talvez o seu momento seja que você está precisando que um bom samaritano se aproxime de você para te socorrer, para te ajudar, porque você está caída emocionalmente diante dessa situação, dessa luta que você está enfrentando, dessa falta de esperança, dessas circunstâncias que não mudam há tanto tempo. Então, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, elevar mesmo o seu pensamento a Deus, não se preocupar com nada, nem com ninguém nesse momento, para você fazer uma reflexão e perguntar para Deus, não é para mim nem para ninguém: Senhor, será que eu preciso fazer algo que eu ainda não fiz? Será que eu preciso, Senhor, de fato decidir viver do jeito que o Senhor quer, não do jeito que eu acho? Senhor, se é isso, eu quero, Senhor, me arrepender de tudo aquilo que eu já fiz de errado nessa vida. Eu quero pedir perdão ao Senhor e quero a Tua ajuda, Pai. Eu quero que o Senhor me faça uma nova pessoa. Eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu quero pensar de maneiras diferentes. Eu quero reagir de maneiras diferentes. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. E Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe da situação que eu estou vivendo, o Senhor sabe dos problemas que eu enfrento, das dificuldades que eu tenho. Transforma a minha vida, Senhor, transforma-me, e que as pessoas digam: você está diferente, alguma coisa aconteceu com você. Você não vai precisar dizer nada, porque o seu coração vai ser um outro coração. Então, nesse momento, Pai, nós cremos que cada um que fez essa oração fez com sinceridade, e a Tua palavra declara, Pai, que todo aquele que orar, que clamar, o Senhor ouvirá, o Senhor socorrerá. E da mesma forma que o Senhor socorreu aquele bom samaritano, aquele homem caído, na pessoa do bom samaritano, nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso bom samaritano. Que cada pessoa, Senhor, que fez essa oração, saia daqui com o coração leve, tranquila, em paz, que tenha uma noite tranquila, com um sono pesado, que tenha bons sonhos e que acorde amanhã renovada, lembrando daquilo que o Senhor permitiu que ela experimentasse nesse momento. E nós oramos no nome de Jesus. Vamos louvar. É isso que nós queremos, cantar o amor de Deus para sempre. Mas para poder cantar esse amor de Deus para sempre, para poder sentir a presença do Senhor, nós precisamos dar um passo a mais. E é isso que nós queremos fazer, é isso que nós queremos ter, essa comunhão com o Senhor, para que nada roube a nossa paz, a nossa alegria, o nosso foco. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas. O Senhor conhece as lutas e as dificuldades, mas nós cremos na Tua promessa que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós cremos nas Tuas promessas, Pai, que diz que apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, o Senhor nos daria paz. E nós temos essa paz, porque o Senhor está conosco, o Teu Espírito Santo nos ajuda, e nós cremos que todos os problemas na nossa casa, na nossa família, serão resolvidos. Pai, nós abençoamos cada família aqui representada, Senhor, aqueles que precisam de libertação de vícios, de drogas, de tudo aquilo que não convém, de más companhias, Senhor, feche essas portas,
para que as más companhias desapareçam, para que o prazer nas coisas erradas suma, Senhor, que as intrigas cessem, que em cada família haja alegria, que haja amor, que haja união, que haja comunhão. Pai, nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito de enfermidade, Senhor, nós repreendemos todo espírito de intriga nas famílias. Nós declaramos que sobre a nossa casa não vale encantamento. Declaramos que nós viveremos todos os planos que o Senhor tem para nós. Senhor, aqueles que precisam de portas abertas com emprego, que o Senhor abra essas portas. Aqueles que precisam, Senhor, de portas abertas para restauração, reconciliação, que precisam perdoar ou que precisam pedir perdão, Senhor, abra essas portas, encoraje, vá à frente para que eles consigam fazer aquilo que é necessário. Pai, é em nome de Jesus que o teu povo ao longo dessa semana tenha uma semana de vitória e de alegria na sua presença, e que se o Senhor não voltar, que nós possamos estar domingo que vem mais uma vez na sua presença para te louvar e te agradecer, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia, glória a Deus.